Tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Espero muito poder ajudar vocês nesta preparação, nas demais preparações, tá certo? Que estarão por vir. Bem, aqui nós iremos trabalhar hoje, dando continuidade à aula anterior, que você pode ver aqui em cima, tá? Não deixe de curtir, compartilhar, não deixe de mostrar para os seus amigos, chama o pessoal para ver, incentiva que é professora, tá certo? A gente vai dar continuidade ao conhecimento das competências. Eu acho super importante, não tem como você fazer uma avaliação sem entender o que cada competência pede, até porque, mesmo que você contrate, vamos dizer assim, um pacote de correção, quando a correção chega para você, ela vai chegar em cima das competências. Então, você tem que saber por que você está sendo avaliado daquela forma, naquele determinado ponto. Isso é super importante, tá? Ter esse domínio, não é não? Então, vamos lá. Olha só, dando continuidade, eu quero que você, de fato, fique super calmo. Por quê? A gente vai conhecer passo a passo tudo direitinho. Dá tempo. Calma. Preste atenção. Nós iremos hoje abordar a competência 2, seja para você conhecer, seja para você revisar. Na competência 2, a gente vai trabalhar três coisas importantes. Apesar de estar tudo aí escrito, né, compreender a proposta de redação, né, e aplicar conhecimentos das várias áreas, né, a questão também de se prender nessa questão da estrutura. Então, a gente vai ver o quê? Três coisas importantes. A estrutura, que tem que ser dissertativo e argumentativo. Lembrando que a gente precisa, nesse caso, certo? A gente precisa, nesse caso, lidar com a situação de que, dentro da estrutura dissertativa e argumentativa, eu tenho uma introdução, eu tenho um desenvolvimento e eu tenho uma conclusão. Preciso ter três partes não embrionárias. Além disso, é super importante que eu entenda o tema da redação, fazendo todo o processo de interpretação dos textos motivadores, entendendo o que é frase temática, fazendo essa abordagem, gente. É super importante saber o que é o assunto geral e o que o Enem, de fato, está cobrando ali como recorte daquele assunto mais amplo. E o que, de fato, eu preciso abordar dentro do meu texto. Lembrando que eu preciso saber a diferenciação, certo? Para não fugir do tema. E para também não tangenciar esse tema. Então, eu preciso ter cuidado, porque eu posso dizer que esta competência é uma das mais importantes, porque ela pode zerar o teu texto. Ela pode zerar a tua redação. Ela é encrenqueira. Se você não entender realmente o que a frase tema quer dizer e não abordar dentro do esperado, você vai, infelizmente, zerar a sua redação. Você não vai zerar, porque você vai aprender comigo depois como achar, né, um nicho, como realmente se preparar para isso e entender essa frase temática. Em outro vídeo eu vou trazer isso para vocês, beleza? Hoje, além de falar da estrutura do tema, precisamos falar do repertório. Pois é, né? Repertório. Quando eu pergunto lá no meu Instagram, que tá aqui, ó, segue meu Instagram, viu? Toda vez que eu falo no Instagram, assim, que eu faço um levantamento das dúvidas, os alunos colocam, professora, traga postagens sobre repertório. Eu até tenho muitas postagens sobre repertório lá no meu Instagram. O problema é, será que você sabe utilizar isso de forma... Muito importante saber isso daqui, ó. Será que você sabe utilizar o repertório sociocultural dentro do que se espera? Será que você realmente entende que esse repertório ele não pode ser algo aleatório? E que esse repertório ele precisa justamente seguir o quê? O sentido de legitimidade, de pertinência e produtividade. Pois é, não é simplesmente chegar e trazer uma citação, trazer um livro. Gente, a gente precisa entender como é que o corretor vai ver o nosso desempenho. Então, dentro dessa competência, além da gente entender que existe uma estrutura a ser seguida, além da gente entender que eu preciso compreender muito bem a frase temática para não fugir ou tangenciar, eu preciso ter conhecimento de três aspectos, meu Deus, do repertório. Não é só decorar repertório, é saber
como relacionar, selecionar, organizar, que isso é a competência 3. Mas já faz parte, que elas são, andam juntas. Pois elas se relacionam. Então, nesse aspecto, é necessário o aluno saber que aquela citação, que aquele repertório que ele está trazendo de fora, um elemento intertextual, interdisciplinar, será que, primeiro, tem que ser legítimo? Aí você deve estar se perguntando, legítimo, professora, legítimo é aquilo que pertence a uma área de conhecimento e que ela é comprovado. Então, por exemplo, segundo o filósofo Kant, filósofo, você já marca uma área do conhecimento. Segundo o livro, na cultura, então a gente já percebe que é um sentido cultural. No filme, cultura. Então, tem áreas de conhecimento aí que abrangem, que são legítimas, sim, para o seu corretor, para a banca do Enem. Aí, precisamos, dentro dessa situação, lembrar da pertinência. O que é a pertinência, professora? Pelo amor de Deus, não se afobe, tenha calma, tenha calma. Você vai, primeiro, saber que tem que ser legítimo. Depois, nesse sentido de pertinência, é você observar se ele toca em algum dos pontos da frase tema ou se ele é importante, se ele conversa, certo, com o seu argumento. Pois é, ele tem que fazer sentido do porquê você colocar ali. E aí a gente vai tocar já na produtividade. Como foi que você estabeleceu a relação? Professora, estou entendendo nada. Espera aí que eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender. Vamos lá analisar em tela cheia? Vê só. Olha, esse daí foi um exemplo típico que trouxeram no caderno de corretor e eu vou aproveitar. Veja só. O aluno aqui escreveu da seguinte forma. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Bem, Kant, filósofo, beleza. Ele não falou, não marcou, seria interessante que se colocasse, mas tudo bem. Acho que assim, quem passou pela escola sabe que Kant é um filósofo, tal, tudo mais, mas seria interessante fazer essa marcação da área de conhecimento. Ok, ele é legítimo. Tudo bem, vamos dando continuidade aqui na leitura. Ele diz o seguinte, no advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendências a aumentar na mesma medida que os avanços tecnológicos ocorrem. Eita, professora, o menino ou a menina ou o candidato aí fez o que de errado, professora? Ele não trouxe o repertório? Bem, ele não soube aproveitar esse repertório, que caberia muito bem aqui na temática de manipulação do comportamento do usuário pelo controle e uso de dados na internet. Caberia perfeitamente. Até porque a simbologia, vamos dizer, o conceito da menoridade de Kant é justamente essa que ele pôs aí, que ele propôs. Que é a questão de que o indivíduo ele tem que pensar por si só, ele chega a uma maturidade quando ele pensa por si só, ele não precisa ser a marionete de ninguém. O problema é que ele não articulou isso, ele não aproveitou, ele não fez essas colocações recuperando esse argumento, né? Na verdade, o argumento dele não fica também claro aí, ele começou pelo repertório, que é um dos processos que a gente precisa ter cuidado. Sempre quando você começar o seu parágrafo, traga logo o seu argumento, depois você joga o repertório, porque você não está definindo a ideia de Kant, você está definindo a sua ideia, e aí você joga a ideia de Kant como fundamentação. Quando você fundamenta, você vai relacionar, buscando palavras do texto também, certo? A frase temática, aliás, palavras parecidas, sinônimos, enfim, que recupere a frase tema, como também o seu argumento. Aí sim você vai conseguir criar uma produtividade, como neste exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, de um aluno nota 1000. Vamos ver? Analisar em tela cheia. Nessa perspectiva, olha só, né? Aí a gente percebe que é um tópico frasal, construção de um tópico frasal, e que faz parte aí do desenvolvimento. A cultura é imprescindível para a identidade de um povo. Indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Ponto.
Então, tem um tópico frasal aí bem marcadinho, ok? Que é super importante que a gente delimite o que a gente está tentando provar. Então, tá bacana aqui, né? Tópico frasal. Aí, olha só, ele diz que a cultura é imprescindível, é importante para a identidade de um povo. E que, sem dúvidas, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Aí ele joga aqui ó, o elemento de coesão como é importante para a argumentação. Entretanto, cria aqui ó, uma divergência. De acordo com o geógrafo Milton Santos, aí inseriu aqui, gente, neste momento, ele vai inserir uma área de conhecimento, que é geógrafo, certo? E vai trazer um discurso de uma pessoa que tem autoridade. Geógrafo, área de conhecimento, legitimidade. Milton Santos, que é a referência, né? Porque você não vai copiar de ninguém, tem que justamente dar essa referência. No texto, cidadanias mutiladas, olha que interessante. A democracia, gente, o tema do ano passado foi o quê? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a gente tem aqui, ó, democracia, extremamente necessários para a fundamentação cultural. Opa, ele falou aqui, ó, cultura. Olha como ele vai criando a articulação do indivíduo. Só é efetivo quando atinge a totalidade, ou seja, a acessibilidade. Na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Gente, tá vendo? Ele vai criando uma logicidade entre Milton Santos, o tema e o argumento. Qual é a parte do argumento? Que a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e que ela é fundamental para essa inclusão, certo? Então, vejam só, dessa maneira, ele chega a um ponto crítico, ele, depois disso tudo, dessa analogia, ele chega à conclusão de que a concentração das salas de cinemas em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas, ou seja, a exclusão dessas pessoas, né, a esse serviço, provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil. Trouxe a frase, eu não sei escrever aqui, meu Deus, a frase tema. Isso aqui é com mouse, viu? Com a frase tema. E aí, ó, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Certo? Então, aqui sim, aqui está ok, eu posso garantir, volta aqui para mim, eu posso garantir que está legítimo, está pertinente e está produtivo. Então, tem um porquê, tá ali, ele fez tudo direitinho. E é por essa razão que, com certeza, esse parágrafo aí, essa utilização desse repertório merece 200, não é mesmo? Vamos lá. Tem mais um exemplo para a gente. Professora, eu não entendi, vamos de novo. Só mais um exemplo para a gente finalizar aqui. Tela cheia, vamos lá? Olha só que interessante. Esse daqui é a continuidade, certo? Provavelmente de um desenvolvimento, certo? É de um parágrafo 2, um desenvolvimento 2, e a gente vai analisar aqui. Também é sobre o tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, Ademais, gente, meu Deus, eu não tenho coordenação motora nenhuma. Podre. Bora. Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente que acarreta a falta de conhecimento. Provavelmente esse aluno disse que a problemática, quer dizer, a tese dele, a apresentação do argumento foi falta de conhecimento, de que o brasileiro não conhece seus direitos, enfim. Aí, sobre os direitos individuais, né? Então, enfim. No livro Vidas Secas, olha, repertório de Graciliano Ramos, então a gente já sabe que é da área cultural. O protagonista Fabiano, aí ele aqui escolhe, né, o que é que vai utilizar. Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, conhecimento aqui, acabava sendo explorado e humilhado por aqueles que detinham saber. Nossa, como isso conversa
né, a restrição de cidadania, né, com a temática e como argumento. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, esse elemento aqui, ó, essa frase aqui, ela cria justamente essa relação. Hoje são milhares os fabianos no Brasil. Gente, isso aqui é lindo, é de arrepiar. A analogia que se faz, a metáfora que se faz, né? Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa para alertar os brasileiros sobre sua condição de marginalização cultural para inseri-los no acesso à arte. E essa arte é o cinema. Então, isso aqui ficou bem posto, ficou bem também, vamos dizer, redondinho, sabe? Falar aqui, bem nordestina, redondinho, que eu sou de João Pessoa, Paraíba, coisa linda, maravilhosa. Então, ficou bem redondinho mesmo, gente. Traz para frente, frente para trás, aqui, ó. Eu me perdendo aqui nas câmeras. Enfim, é isso. Meu amor, faça um texto assim. Tente recuperar, veja se você está trazendo as palavras do seu argumento. As palavras do texto não tem, olha, não tem segredo não, é isso. É fazer uma boa associação. Associar. O que esse repertório quer dizer? O que seu argumento quer dizer? E o que isso tem a ver com o tema? Simples. Professora, assim, requer prática. Então vamos praticar, vamos escrever muito para dar certo esses encaixes, tá certo? Então, gente, ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Beijo!